Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área, para mais um vídeo, e neste vídeo eu continuo falando a respeito do tema pontos de inflexão. Se por acaso você não assistiu o vídeo da semana passada, assista. Eu estou me baseando aqui principalmente na história de vida e nas histórias aí, em pontos de inflexão que o Flávio Augusto, um dos grandes empresários, um dos maiores empreendedores do Brasil, quizás do mundo, tá? Dono do Orlando City, dono da escola de inglês WhatsApp, me baseando nesse último livro, o quarto livro que ele escreveu, e é onde ele compartilha um pouco sobre a vida dele, e ele fala sobre momentos de decisão que levaram ele, né, escolhas que ele fez ao longo da vida que levaram ele a chegar aonde ele chegou. Uma segunda decisão, ele já conta, já quando ele fez 18 anos, conheceu Luciana, a esposa dele, e aí ele percebe que, cara, ele quer casar com ela, ele não consegue ficar longe, e ele não vai namorar com a moça sem ter condições financeiras. Ele vem de uma família pobre, de uma condição social reduzida, enfim, num nível social abaixo, e ele ainda não trabalhava, então ele fala, eu preciso trabalhar, e aí ele começa, ele tem um relógio que ele decide vender e percebe que ele tem a possibilidade de comprar relógios e vender, ele começa a fazer isso, levanta uma grana, começa a sustentar o namoro dele. Com isso, né, nesse processo, ele acaba casando com a Luciana, mas dentro desse processo, ele tem a oportunidade de... Ele surge uma possibilidade, né? Ele começa a olhar jornal e aí vê uma chamada para um emprego, um processo seletivo. Ele fala, ó, tá dizendo aqui que não precisa de experiência nem nada, vou lá. Ele diz que quando chegou lá, tinha uma fila quilométrica, enfim, ele foi sem ter muita expectativa, passa por um processo de entrevista e tal, e é selecionado. E aí, só que a família também não está satisfeita com isso, quer dizer, ele começa a trabalhar, mas é um emprego que não tem carteira assinada, ele não tem salário fixo, ele só vai ganhar por comissão, ele não tem nenhum local para fazer ligações e tal, porque ele tem que ligar para uma lista de telefones para poder trazer gente para uma escola de inglês, né, para trazer possíveis clientes para uma entrevista, enfim, na escola de inglês. Mas ele decide ir e tal, tudo em virtude, né, de se casar, ter o seu dinheiro para poder viver com Luciana, formar a sua família. Enfim, ele vê que essa é a primeira oportunidade da vida dele. Ele acaba, inclusive, num primeiro momento, ele fala assim, ele tinha a possibilidade de fazer uma faculdade, mas ele não faz uma faculdade porque ele vai se dedicar a esse trabalho, a essa profissão e a família dele que ele está formando. E ele coloca que este é um ponto de inflexão determinante em relação a tudo que ele se tornou hoje. Um terceiro ponto de inflexão que ele comenta é justamente sobre uma decisão que ele fala não foi tomada por ele. Então ele considera um ponto de inflexão importante, mas não foi uma decisão tomada por ele. Ele conta que quando ele ingressou e começou a trabalhar com essa escola de inglês, e ele não tinha um escritório, não tinha um lugar para trabalhar, ele até costumava ir no aeroporto e fazer ligações de lá para clientes, para poder chamar esses clientes para entrevistas, enfim, sem um salário fixo e tudo mais. Obviamente que esse trabalho trazia um retorno para ele que dava a condição de ele, num primeiro momento, ainda que de forma simples, cuidar, sustentar a sua casa, a sua família. Ele havia casado com Luciana, mas a família, amigos, familiares não apoiavam e falavam que ele podia, ele tinha potencial para fazer algo muito melhor, para ganhar muito mais, para ter uma vida e um emprego mais estável, e principalmente um tio dele, que era um executivo dentro de uma multinacional, insistia com ele, não, Flávio, você tem que sair dessa, você tem que trabalhar com um emprego fixo, CLT, assalariado, com toda uma série de benefícios que uma empresa pode te oferecer. E aí, o tio dele consegue incluir ele dentro de um processo seletivo nessa multinacional que ele trabalha. E o interessante é que ele, naquele momento, ele entendeu e falou assim, legal, vou ouvir o conselho de todo mundo, acho que é isso mesmo, acho que isso vai dar uma estabilidade, então vamos que vamos. E ele está totalmente decidido a entrar. E, de fato, com todas, até as histórias anteriores que eu contei no vídeo passado, ele realmente é um cara cabeça, ele está bem preparado, ele é um cara já que desenvolve a comunicação muito, muito bem, e ele passa por uma série de entrevistas e processos dentro do processo seletivo, e o que acontece é, todo mundo se agrada dele e é certíssimo que ele vai entrar lá. Só que aí chega, né, tinha um gerente geral da filial do Rio de Janeiro, chega de viagem e decide que não vai contratar ele antes de conversar com ele pessoalmente. Então, antes de ele começar a trabalhar, marca uma entrevista com esse gerente. E o gerente já tinha analisado todos os processos, né? Tinha ouvido todo mundo que tinha entrevistado o Flávio e já sabia do potencial dele. E aí ele começa a fazer algumas perguntas para o Flávio e chega num ponto em que ele fala assim, Flávio, eu não vou te contratar. Aí vai, por quê? Olha, você é fantástico, você tem um potencial incrível, você poderia ir muito bem na empresa, mas eu tenho certeza que com
pelo teu currículo, pela tua história, inclusive pelo trabalho que você está fazendo hoje na escola de inglês que você está, você pode chegar muito mais além daqui. O nosso plano de carreira é limitado, você vai chegar no máximo dentro de um status ali e a partir dali você não tem para onde crescer e você tem condições de crescer muito. Então, aqui não é o seu lugar. E ele estava tão focado em conseguir um emprego, inclusive com toda a família e todo mundo já sabendo que praticamente ele estava empregado, que tudo tinha dado certo, ele tenta convencê-lo do contrário. Ele fala para o gerente, não, que isso, aqui é o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar mesmo. Vamos que vamos, me contrata, o senhor não vai se arrepender e tudo mais. E o cara é categórico, fala assim, não, 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 porque não é o seu lugar. E eu já vi isso. E ele fala, e o Flávio Augusto fala, esse foi um ponto de inflexão, foi determinante na minha vida e nem fui eu que decidi. Quer dizer, foi essa outra pessoa que, graças a Deus, né, teve essa percepção de que realmente ali não era o meu lugar e não era. Depois, um tempo depois, isso caiu a ficha, ele entendeu que realmente não era para ele.